um pênalti infantil, um garoto de 21 anos carregando a Bolívia nas costas e o Brasil sofrendo com um time reserva na altitude. Esse foi o resumo do jogo de ontem. Eu sou a Clay, jornalista em informação, e nós estamos aqui de volta para este canal, depois dessa data FIFA sem assunto, para comentar a derrota do Brasil ontem para a Bolívia, lá em El Alto, muito alto mesmo. Tá? Muito alto lá, mais de 4.000 metros de altitude, o Brasil perdeu sofrivelmente para uma Bolívia que é muito frágil, mas que ontem deu conta do recado, deu alegria para sua nação, para o seu torcedor e está na repescagem da Copa do Mundo de 2026. Eu já te convido para se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar um comentário, ativar o sininho, hypar o vídeo se tiver a opção e vamos, sem muita demora, falar do jogo, não do jogo em si, mas do que esse jogo representa para a seleção brasileira e para esse final de ciclo, né, final de eliminatórias. O ciclo como um todo ainda continua, porque nós vamos ter ainda alguns amistosos até chegar de fato na Copa do Mundo, mas esse foi o final das eliminatórias e com uma campanha pífia, vexatória. E isso a gente coloca na conta do antigo presidente da CBF, porque o atual presidente e também o atual técnico, né, o Ancelotti, não tem muito a ver com esse ciclo. O Ancelotti fez aí o seu quarto jogo à frente da seleção, chegou esse ano, chegou há poucos meses, e o Samir Chaude assumiu a presidência da CBF esse ano, depois da saída de você sabe quem. Então, esse ciclo foi terrível, a campanha do Brasil nas eliminatórias foi terrível, mas agora pra frente a gente tem que olhar para os amistosos, que é o que realmente vai contar como régua, né, pra gente entender qual que é o nível que a seleção chega para a Copa de 2026. Mas falando do jogo ainda contra a Bolívia, a escalação, ok, uma escalação tranquila, era esperado mesmo, né, que o Ancelotti desse rodagem ao time, desse rodagem aos jogadores, ao banco de reserva. Inclusive, essa foi uma convocação meio que, como que eu posso dizer, fora do comum, né? Porque quando a gente pensa em ciclo de Copa do Mundo, quanto mais perto da Copa, mais o técnico tende a convocar os mesmos jogadores, porque ele já tem um time definido em mente. O Ancelotti não, ele usa essa convocação porque ele vê o jogo da Bolívia justamente como uma oportunidade para testar e conhecer novos jogadores. Então, ele não levou jogadores que fatalmente têm vaga na seleção, como é o caso do Vinícius Júnior. Até o Rodrigo, né, tem sido discutido se ele vai para a Copa ou não por conta do momento que ele vive no Real Madrid, mas é um jogador que a qualquer momento pode voltar para a convocação, e tantos outros que ficaram fora dessa convocação, mas que usualmente estariam presentes. Só que como essa foi uma convocação extraordinária, digamos assim, né, não foi uma convocação comum, o Ancelotti chama bastante jogadores para fazer testes, para conhecer os caras e para tentar entender quais são realmente as opções que ele tem para a Copa de 2026. Então, natural que esse time tenha sido reserva. Dito isso, no primeiro tempo, o Brasil começa jogando com linha baixa, tá? Linha baixa de marcação, marcando apenas do seu campo para trás. E eu acho que isso talvez tenha sido uma estratégia equivocada para se adotar na altitude, porque quando você não tem, né, muito fôlego, quando você não consegue correr muito pelo campo, uma das estratégias que você tem de se poupar é ter a posse de bola e ficar tocando a bola, mesmo que seja no seu campo de defesa, mesmo que seja com jogadas de pé em pé e não jogadas de velocidade, porque assim você não fica correndo atrás da bola, né? Então é muito mais eficiente você ter a posse de bola para se poupar fisicamente do que você ficar marcando o adversário e tentando tomar a posse o tempo todo. Eu acho que, apesar do Brasil não ter marcado a Bolívia, né, numa linha muito alta, isso ainda assim prejudicou um pouco o desempenho, principalmente dos jogadores de frente do Brasil, que tinham que, querendo ou não, fazer ali uma marcação quando o time da Bolívia avançava e entrava no campo do Brasil, e isso fez com que eles se desgastassem um pouco, diferente do que seria, talvez, se eles tivessem mais posse de bola no primeiro tempo, porque no segundo tempo o Brasil melhora a questão da posse, tá? E, cara, os pontas da Bolívia, eles jogaram muito bem. Aqui a gente tá falando do Miguelito e do Paniagua, tá? Paniagua eu não conhecia, o Miguelito é um velho conhecido meu, ele é da base do Santos, assim como o 9 da Bolívia, o Enzo Monteiro, e esses dois jogadores, né, eu os conheço bem, por serem da base do Santos, mas eles não são jogadores brilhantes, né? O Miguelito não teve muitas chances no Santos na Série B, e esse ano foi emprestado ao América Mineiro. Ele tem jogado por lá, tem feito seus golzinhos, dado suas assistências, tem participado dos jogos, mas não é um cara brilhante, não é um cara que chama atenção nem na Série B. E o Enzo Monteiro, eu pesquisei depois, ele foi emprestado pelo Santos, isso eu sabia, mas ele tá jogando num time da Letônia, chamado Alda FK, e ele não tem números interessantes por lá. O Enzo, camisa 9 da Bolívia, não tem números interessantes na Liga da Letônia. Então, quando a gente olha para esses dois jogadores que são titulares da Bolívia, e principalmente quando a gente olha para o Miguelito, que é o artilheiro da seleção e que, inclusive, foi o escolhido para bater o pênalti de ontem, a gente vê como que a Bolívia está carente realmente de grandes figuras, de figuras já bem estabelecidas. É uma geração que tem se construído, né? É uma geração que tem surgido, porque a Bolívia ela não tem aquela referência, aquele craque, aquele camisa 10 que bota a bola debaixo do braço e que chama a responsabilidade. Ontem quem teve que chamar a responsabilidade do jogo para a Bolívia foi o Miguelito, que tem apenas 21 anos. E aí, apesar de tudo isso, apesar de não ter a referência, apesar de não ter jogadores muito bons, o time boliviano pareceu muito mais corajoso do que o time brasileiro, né? E aqui a gente vai falar de todos os fatores, de todo o contexto que envolvia
esse jogo. Era o jogo da vida, digamos assim, para a Bolívia, caso ela ainda quisesse ir para a Copa do Mundo. A Bolívia não vai para a Copa do Mundo desde 1994, foi a última Copa que ela participou. Então, caso os bolivianos ganhassem o jogo, né, a Colômbia conseguisse tirar pontos da Venezuela, conseguisse no mínimo empatar ou ganhar da Venezuela, que nem ganhou, a Bolívia teria a chance de ir para a repescagem da Copa do Mundo. E isso foi o grande motivador deles. Eles levaram o jogo para El Alto, né, que é um ambiente inóspito para a maioria dos times por conta da altitude. Eles não vão dizer que já estão acostumados a jogar lá, porque tem muito jogador que joga em outros lugares fora da Bolívia, mas mesmo assim jogam com mais frequência, obviamente, do que os brasileiros. Então eles têm uma certa vantagem jogando na altitude. Então a gente está falando aqui de dois agravantes que com certeza favoreceram o jogo para a seleção boliviana. A motivação, o fato de ser um jogo decisivo para eles e o fato também da altitude, obviamente, ter ajudado. E depois, no final do jogo, a gente viu toda a catimba sul-americana, né? Os gandulas escondendo bola, quando o Brasil atacava, eles jogavam a bola no campo para atrapalhar, teve até torcedor quebrando cadeira na arquibancada, jogando em campo, enfim, uma baderna, e a gente viu um ambiente hostil e propício para que o Brasil perdesse, para que a Bolívia avançasse. E a gente tem do lado brasileiro alguns agravantes que não favorecem a seleção brasileira. A gente estava jogando com um time totalmente reserva, praticamente, só o goleiro e acho que Bruno Guimarães, e quem mais do time titular? Acho que ninguém, acho que esses dois só eram titulares, o resto era todo mundo reserva. A gente estava jogando com um time praticamente todo reserva, a gente estava jogando na altitude, uma altitude que não é uma altitude normal, né? É muito, muito alto, né? El Alto. E aí a gente estava jogando também, já classificado, o Brasil já estava garantido na Copa do Mundo, então era um jogo que não valia absolutamente nada para a seleção brasileira. Foi realmente um jogo de observação e a gente também tem que entender até onde vai essa observação, tá? Porque a gente está falando de um jogo totalmente atípico. Então, não sei se dá para você avaliar a atuação de um jogador baseada nesse jogo. E aí, sendo muito sincera, apesar da Bolívia ter se esforçado muito, eles não conseguiram, principalmente no primeiro tempo, assustar muito o gol do Alisson. No primeiro tempo apenas, a Bolívia teve 15 finalizações. E dessas 15, apenas uma foi chance clara de gol. O resto não levou perigo ao gol do Alisson. Então a gente viu uma seleção boliviana que tentava tomar as ações do jogo, que tinha mais posse de bola, que os seus pontas tinham bastante movimentações, mas que essas movimentações não necessariamente eram traduzidas em chances claras de gol. E aí a gente tem que falar do pênalti do senhor Bruno Guimarães, que tá na thumbnail, eu sei que você viu, né? Puta que pariu, fez merda, né? Porque aquele pênalti que o Bruno Guimarães comete é um pênalti infantil, né? Ele dá um trançapé ali no jogador da Bolívia, é o típico trançapé que a gente dá quando a gente joga uma pelada com os amigos, quando a gente tá jogando uma interclasse, não quando a gente joga pela seleção brasileira. Por mais que seja um jogo que não vale nada, imagina se o Bruno Guimarães comete um pênalti similar a esse numa Copa do Mundo, por exemplo, tá? Então a gente pode não pesar na dele, porque o erro dele não causou grandes consequências, né? Foi um pênalti para a Bolívia num jogo aleatório, X, que não vale nada para o Brasil. Mas o ato de cometer esse simples pênalti é algo que não pode ser normalizado, tá? Não vamos pesar na do cara, mas também não vamos achar normal ele dar um trançapé num jogador dentro da área brasileira, porque isso não é normal. Ele é um cara que tá até experiente, né? Já tem aí alguns anos de seleção brasileira, joga Premier League, então isso não pode ser normalizado. Mas enfim, fez merda, errou, pênalti para a Bolívia. Miguelito bate, garoto de 21 anos chamando a responsabilidade, mais uma vez ressaltando isso, porque isso mostra o momento que a seleção boliviana vive. Bolívia 1-0, foi pro intervalo, quando volta naquela catimba danada, né? O Brasil com muito mais posse de bola, o Brasil com uma postura até que melhor. E o que me chama a atenção é que o Ancelotti não ficou satisfeito com a atuação da seleção brasileira. Ele não foi aquele técnico que botou a culpa 100% na altitude e que ficou quietinho no banco de reserva só esperando o jogo acabar. Em muitos momentos do jogo, você via ele pedindo para os jogadores irem para cima, para os jogadores jogarem melhor. Inclusive, depois ele faz alterações no ataque com o intuito de gerar mais jogo por lá, porque o Brasil não conseguia atacar, né? Eu não vou ficar falando porque tal jogador jogou mal e tal jogador jogou bem. Eu falaria isso, eu faria essa avaliação de elenco se o jogo tivesse sido em condições normais, sem os agravantes para um lado e para o outro, como eu acabei de dizer aqui. Mas o fato é que o Ancelotti se mostrou incomodado e mudou inclusive o sistema tático depois com as alterações que ele fez. Então isso tudo mostra que nós temos um técnico de verdade. Habemos técnico, né? Nós temos um técnico que tem variação tática, nós temos um técnico que não é acomodado, que não usa os agravantes do jogo como desculpa, né? É verdade que foi o primeiro jogo dele como técnico na altitude, então ele poderia muito bem se escorar nisso, mas não, ele estava na beira do campo pedindo para os jogadores dele pelo menos apresentarem um futebol melhor. E isso é muito positivo, tá? Ver essa postura do Ancelotti. Só que esse jogo, como eu disse na thumbnail, como eu tenho dito ao longo desse vídeo, não é um jogo que vale absolutamente nada para a gente avaliar elenco, para a gente avaliar trabalho de seleção brasileira. Os jogos que vão valer alguma coisa para a gente realmente analisar
e ter aí uma pista, né, de como essa seleção brasileira pode atuar e onde ela pode chegar numa Copa do Mundo, são os jogos que nós faremos a partir de agora, tá? Nós teremos amistosos nesse mês de outubro contra a Coreia do Sul e Japão, e depois nós teremos ainda, acho que, 2 datas FIFA para que o Ancelotti faça as suas convocações, para que a gente faça amistosos com outras seleções também. Esperemos que a dona CBF arrume seleções desafiadoras para o Brasil e não as confortáveis de sempre, que a gente está acostumado a medir força. Espero que consigam talvez marcar amistosos até com seleções europeias. E a partir daí a gente vai conseguir medir. Esse time da seleção, ele vai conseguir chegar em algum nível avançado de mata-mata numa Copa do Mundo, quartas de final, que é o nosso maior empecilho, onde a gente sempre tem caído. Será que dá para bater uma semi? Ou é melhor, rapaziada, controlar as emoções, entender essa Copa do Mundo como algo pontual, protocolar e realmente pensar em Hexa a partir apenas da Copa do Mundo, porque a gente vai estar falando de um ciclo completo na mão do Ancelotti pensando em 2030, e aí sim eu acho que a gente pode se animar um pouco mais. Deixe sua opinião nos comentários, fala pra mim o que você achou do jogo contra a Bolívia, se você acha que esse jogo conta pra alguma coisa ou não, o que você acha da seleção brasileira como um todo, desses amistosos que nós teremos pela frente, se a seleção pra você está mais perto de estar pronta ou se ainda está muito longe do ideal. Deixe sua opinião nos comentários, nós voltaremos a falar de seleção nesse canal, obviamente, na próxima convocação do Ancelotti para esses próximos jogos, nessa próxima data FIFA. Até lá, continue acompanhando o canal, porque ó, hoje já tem Copa do Brasil, graças a Deus o futebol brasileiro voltou, semana que vem tem Champions League, então tudo aquilo que for de relevante no futebol a gente comenta por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!